Você já teve a sensação de estar cercado por pessoas que estão apenas representando um papel? Como se estivessem vivendo em uma espécie de encenação, fingindo ser alguém que não são? Por trás de suas palavras, gestos e sorrisos, há uma máscara, uma fachada cuidadosamente construída para esconder a verdadeira essência de quem elas realmente são. Mas o mais interessante nisso tudo é que, se você aprender a olhar além da superfície, se aprender a ler entre as linhas, poderá perceber sinais e pequenos detalhes que revelam o que está oculto por trás dessas máscaras. Lembro-me de uma reunião em que todos pareciam estar em perfeita harmonia. Sorrisos, acenos, palavras de concordância, tudo parecia estar no lugar. Mas, se você observasse com mais atenção, poderia perceber algo diferente. Pequenos silêncios, gestos que não correspondem ao que é dito, olhares fugidios, pausas momentâneas nas falas. Esses sinais não eram óbvios para todos, mas para quem sabe perceber, estavam ali, como pistas deixadas no caminho. Era como se eu estivesse observando uma peça de teatro, onde os atores, embora no palco, estavam escondendo suas verdadeiras emoções. E uma vez que você começa a identificar essas sutilezas, nunca mais verá as pessoas da mesma forma. Você começa a perceber que há muito mais acontecendo nas entrelinhas do que nas palavras que são ditas. As intenções muitas vezes estão ocultas nos detalhes mais simples, e quando você se torna sensível a isso, começa a enxergar o mundo de maneira mais profunda. É como se um novo nível de percepção fosse desbloqueado, um nível que vai além do superficial, do que está à vista de todos, e você passa a ver as pessoas por trás da fachada. Se você quer descobrir o que realmente está se escondendo por trás dessas máscaras, eu tenho uma técnica que, embora simples, pode transformar a maneira como você se comunica e, mais importante, como você entende as pessoas. Esta técnica é quase mágica, porque não exige grandes habilidades ou truques complicados. O melhor de tudo, ninguém vai perceber que você está usando uma estratégia para descobrir o que está acontecendo realmente na mente delas. Tudo o que você precisa fazer é se manter calmo e atento. Quando alguém estiver falando, especialmente com entusiasmo ou energia, em vez de interromper ou até mesmo refutar o que está sendo dito, simplesmente diga: "Me conte mais." Essas 3 palavras simples têm um poder imenso. Por mais que você esteja pensando em contra-argumentar, por mais que uma parte de você queira discordar, diga essas palavras e observe o que acontece. Eu descobri esse truque por acaso, numa discussão aparentemente trivial sobre abacaxi na pizza, algo completamente sem importância. Estava prestes a expressar minha opinião, mas em um momento de curiosidade eu apenas disse: "Me conte mais." O que se seguiu foi surpreendente. A conversa que começou com uma opinião sobre comida se transformou em uma verdadeira viagem no tempo. Meu amigo não falou mais sobre pizza, mas começou a compartilhar lembranças de sua infância, histórias sobre a sua família, experiências que marcaram sua vida. Ele falou sobre como o abacaxi na pizza estava associado a lembranças dolorosas de sua infância, algo muito mais profundo do que qualquer opinião sobre comida. 3 palavras, que pareceriam insignificantes, abriram a porta para um nível de conexão que eu nunca poderia ter imaginado. Quando as pessoas sentem que realmente estão sendo ouvidas, quando percebem que o que elas têm a dizer importa, elas começam a baixar a guarda. Elas deixam de se defender, deixam de tentar provar algo, e começam a se abrir de uma maneira genuína e autêntica. Não há necessidade de forçar uma resposta, de competir com as palavras do outro. Simplesmente escutando e pedindo para que nos contem mais, abrimos um espaço onde a verdade, as emoções e as vulnerabilidades podem ser compartilhadas sem reservas. Essa técnica pode ser usada em praticamente qualquer situação, em negociações de negócios, com amigos, com a família, até em momentos de desconfiança, porque o que ela faz é construir um terreno comum, onde o outro se sente seguro para ser verdadeiro. Uma vez que você começa a aplicar esse método de "me conte mais", se torna muito mais fácil perceber as camadas de uma conversa.
os sentimentos que estão por trás das palavras e, mais importante, as intenções que ainda estão nas sombras. Em um mundo onde todos estão tentando falar, poucos se dedicam a ouvir de verdade. A frase "me conte mais" não é apenas uma técnica de comunicação. É uma maneira de criar uma conexão genuína. Quando você ouve com empatia e sem julgamentos, você permite que a outra pessoa se expresse completamente. Revele seus medos, suas inseguranças, seus sonhos e, mais do que isso, seus sentimentos mais profundos. Quando você adota essa postura de escuta ativa, você transforma qualquer conversa em uma experiência mais rica e significativa. E não é só em contextos informais que essa técnica funciona. Ela é poderosa também em situações onde há uma clara hierarquia, ou onde há algo em jogo. Por exemplo, em uma negociação de negócios, ao invés de tentar impor uma agenda ou tomar a liderança de maneira agressiva, você pode se manter calmo, ouvir atentamente e usar a estratégia de "me conte mais". Isso vai fazer com que a outra parte se abra, revele suas intenções e, muitas vezes, revele mais do que estava planejando compartilhar. É impressionante como as pessoas, ao se sentirem ouvidas, acabam se tornando vulneráveis de uma maneira que nem sempre percebem. Além disso, há algo crucial a ser observado: a maneira como as pessoas tratam aqueles que estão em uma posição inferior. É aí que o caráter de alguém se revela de verdade. Como você é tratado por quem tem poder sobre você é importante, mas como alguém age com aqueles que não podem lhe oferecer nada em troca é revelador. As máscaras caem quando não há mais nada a ganhar com uma boa impressão. Eu aprendi essa lição ao observar um colega de trabalho que se mostrava sempre encantador nas reuniões e interações profissionais. Ele parecia ser a pessoa mais amigável e educada. Mas quando estávamos fora do escritório, sua postura mudava completamente. Ele tratava os atendentes de restaurante, os garçons e até mesmo os motoristas de forma rude e desdenhosa. Foi aí que percebi que sua bondade não passava de uma fachada, uma jogada estratégica. Ele estava jogando um jogo para se beneficiar de sua posição, mas, na verdade, sua verdadeira natureza se revelou em momentos mais cotidianos, quando ninguém mais estava prestando atenção. Essa experiência me fez refletir sobre o quanto o nosso comportamento com os outros reflete como nos enxergamos. Pessoas que são seguras de si não precisam demonstrar superioridade sobre os outros, pois sabem o valor intrínseco que possuem. Elas respeitam todas as pessoas, independentemente de sua posição ou status. Já aquelas que são arrogantes ou cruéis, frequentemente estão projetando suas próprias inseguranças, suas próprias falhas internas. O estoicismo nos ensina que devemos estar atentos a esse tipo de arrogância em nós mesmos, para evitar que ela se manifeste. O passado de uma pessoa também é um fator essencial na compreensão do seu presente. As experiências que ela viveu moldam suas reações e comportamentos. Muitas vezes, sem perceber, projetamos nossas experiências passadas nas relações atuais. Quando você começa a olhar para o comportamento de alguém através da lente de suas experiências passadas, começa a entender melhor suas reações no presente. Por exemplo, quando observei um amigo sempre na defensiva, fui capaz de perceber que isso não era apenas uma postura pessoal, mas uma reação a experiências anteriores de traição e dificuldades. Seu comportamento não era uma escolha, mas uma forma de se proteger, uma reação ao que ele viveu. Isso não significa justificar seu comportamento, mas significa entender a raiz dele e ser mais compassivo ao lidar com suas inseguranças. Quando conseguimos identificar esses padrões, podemos começar a interrompê-los e oferecer apoio genuíno. Em um nível mais sutil, a voz de uma pessoa pode revelar muito mais do que suas palavras. Quando alguém está mentindo ou se sentindo inseguro, seu tom de voz pode trair a mentira. Pequenas hesitações, mudanças no ritmo da fala ou pausas inesperadas podem ser indicadores de que algo não está sendo dito de forma honesta. Prestar atenção nesses sinais, nesses detalhes invisíveis aos olhos, pode ser a chave para entender o que realmente está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. Em última análise,
Entender os outros requer uma observação atenta, uma escuta ativa e uma empatia genuína. Quando aprendemos a ouvir mais e a observar os pequenos detalhes, quando conseguimos perceber as nuances do comportamento humano, nos tornamos mais capazes de formar conexões autênticas e significativas. E essa habilidade não só transforma a maneira como vemos os outros, mas também a maneira como nos vemos, pois ao compreender os outros, acabamos muitas vezes nos compreendendo melhor.